Paulista. Paulinho, Luca, Nicolas e Pedro Ferreira. Será que eles serão utilizados contra o Corinthians? A resposta é talvez. Mas eles irão para o jogo contra a equipe alvinegra na próxima quinta-feira. Na terça-feira, no treinamento de terça-feira, eles foram para o campo com os jogadores profissionais. E pelo que eu conversei com algumas pessoas lá do dia a dia do Super CT, eles vão ficar também para o treinamento de quarta-feira, eles não devem ser relacionados para o confronto contra o Fortaleza. O Sub-20 joga nesta quarta-feira às 13h30 contra o Fortaleza, joga em casa, depois de vencer por 2-0 na ida, infelizmente daquele episódio, né, de racismo, supostamente de racismo, a gente ainda não tem comprovação, então a gente tem que usar o supostamente do atacante do Fortaleza para cima do Jordan. Mas o São Paulo venceu a partida por 2-0, então há uma vantagem, então por conta disso pode se desfalcar o Sub-20 nesse quesito e os 4 estarão ao menos no banco de reservas para pegar o Corinthians. Titularidade acho bem difícil, mas no decorrer do jogo, por que não, eles podem ser utilizados. Desses 4, qual que você tem a maior expectativa hoje para que deem certo nos profissionais? Quero muito saber a sua opinião nos comentários para mim dos 4. O que acho que tem mais cara de profissional para dar certo agora, pronto, é o Nicolas, lateral esquerdo. Gosto muito dele, acho que nesse sistema com 3 zagueiros ele voaria ali pelo lado esquerdo. Avançando, trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube, o Lucas vai passar por cirurgia? Bora explicar essa situação, muitos de vocês me perguntaram, inclusive foi pergunta na última live na terça-feira, e a gente vai trazer mais detalhes. Passar por cirurgia, o Lucas pode passar por cirurgia? Pode, sim, pode. Mas essa cirurgia seria uma nova artroscopia, que é uma intervenção cirúrgica, mas que ela é menos grave. Quando a gente usa o termo cirurgia, parece que 3, 4, 5, 6 meses fora. Mas em um primeiro momento, tá? O Lucas vai passar por um especialista, a tendência, tá? É dele novamente fazer aquele procedimento da artroscopia, de abrir o joelho, para entender de fato o que pode estar acontecendo para essas dores terem voltado. A expectativa é que aquele procedimento que ele tinha feito antes, de abrir o joelho, viu ali a fibrose, que era meio que um tecido que foi raspado, isso era que estava causando a dor, foi tirado, pô, cicatrizou, legal, fez a recuperação em 20, 25 dias, o Lucas estava livre para poder jogar. Então é mais ou menos esse cenário, o que pode acarretar na não utilização do Lucas Moura para o restante da temporada, tá? Até estão avaliando realmente se vai ou não fazer essa cirurgia, a tendência é que sim, mas ainda não dá para cravar 100%. Mas o Lucas Moura passaria por essa artroscopia. A ideia, tá? Pelo que eu entendi de várias pessoas, é não forçar a barra nessas últimas partidas, até porque serão só mais 5 jogos, e também deixar o Lucas o mais rápido possível pronto para estar 100% visando a próxima temporada, para que ele esteja 100% na pré-temporada. Então a ideia é diagnosticar logo o que aconteceu novamente para ele ter essas dores, para ele ficar 100% tinindo, visando a próxima temporada. Já falei para vocês, eu não conto com o Lucas Moura mais para 2025. Espero que, se ele ficar em 2026, que ele seja muito útil, que a gente possa ter o Lucas Moura cada vez mais protagonista com a camisa do São Paulo. O que você acha disso tudo? Eu sei que tem dividido aí opiniões, mas eu quero muito saber aí a sua nos comentários, tá? São Paulo Internacional, será no estádio do Morumbi ou no estádio da Vila Belmiro? Bora explicar tudo o que aconteceu. A CBF confirmou na última terça-feira, na noite de terça-feira, que o confronto aconteceria na Vila Belmiro. Colocou lá em seu site oficial, 37ª rodada, colocou o jogo para as 8 horas, se eu não estiver enganado, no dia 3, para acontecer na Vila Belmiro. Mas o São Paulo enviou um ofício à CBF para a modificação, enviará na manhã desta quarta-feira, né? A gente tá gravando aqui o vídeo antes, então não sabemos aí se já enviou ou não, mas na manhã de quarta-feira o São Paulo vai enviar esse ofício para fazer a mudança para o confronto que aconteça no estádio do Morumbi, tá? E aí, uma pessoa com que eu conversei, da alta cúpula do São Paulo, ela foi bem taxativa. Esse jogo acontecerá no estádio do Morumbi. Então o confronto entre São Paulo e Internacional será na Casa São Paulina, que conversou ali com a Live Nation,
vai fazer rapidamente ali a desmontagem do palco, de toda a estrutura dos shows, para que o estádio esteja apto para esse confronto contra o Internacional. E o São Paulo teria essa despedida no estádio do Morumbi para o seu torcedor na penúltima rodada. Depois, na última rodada, viaja até o Barradão para enfrentar o Vitória. O Vitória, que está brigando contra o rebaixamento, pode chegar até lá ainda precisando do resultado. Mas já de antemão, falo para vocês, sem qualquer pudor, isso não é nem previsão, tá? Isso é fato, na verdade. Previsão, fato, é previsão. O gramado, se preparem, que o gramado do estádio do Morumbi não estará em 100% do que a gente está acostumado contra o Internacional. Teremos ali algumas irregularidades, não será o melhor gramado possível, terá realmente ali vão dar um tapinha ali no gramado, entendeu? Em vez de fazer a troca total, que era o ideal, que demoraria mais tempo, e aí isso inviabilizaria a possibilidade do São Paulo jogar contra o Internacional, pelo último show até o jogo contra o Internacional, se fizesse toda a troca do gramado, seria impossível que o São Paulo jogasse lá. Mas aí qual que é a tática? Vamos fazer uma troca parcial. Então, os que estiverem pior ali em estado, vamos fazer uma troca, vamos dar um tapa, né, só para minimamente acontecer futebol. Então, assim, não se assustem, tá, se o gramado do estádio do Morumbi na partida contra o Internacional estiver com irregularidades, porque estará. Tá, o gramado não estará em totais condições como a gente está acostumado com o tapete do estádio do Morumbi. Mas, minha opinião, prefiro jogar em casa com gramado mais ou menos, prefiro jogar no Morumbi com gramado mais ou menos do que da Vila Belmiro com aquele tapete maravilhoso da Vila. Eu prefiro, não sei vocês, quero muito saber aí a opinião de vocês nos comentários. E o São Paulo tem tudo agora para mudar de patamar. Tanto que ele tem para mudar de patamar que no próximo jogo que ele tem para jogar, nós temos aí Ferrarese, seleção, Bobadilha, seleção e Tapia, seleção, tudo voltando para jogar o próximo jogo já, certo? Acho que no próximo ninguém vai jogar. O Ferrarese joga hoje, então o Ferrarese talvez esteja apto a jogar no próximo jogo. O TAP, Bobadilha, não dá, sabe? Acho que é o Ferrarese ou o Bobadilha que joga hoje, mas não vai ter como, porque os caras vão jogar Estados Unidos, Rússia, e aí quando volta, eles vão voltar, um volta amanhã, ele joga hoje à noite, volta amanhã, chega na quarta mesmo. Os outros dois, eles jogam na quarta à noite, então vão voltar na quinta-feira, vai voltar no dia do jogo, não é nem... Dá pra pensar em colocar esses três caras. Então, o que acontece em não jogando Ferrarese, que é zagueiro, o Bobadilha, que é segundo volante, e também o Tapia, que é um centroavante ponta direita, acontece que abre espaço para os caras da equipe de base jogarem. Um deles deve ser o Negrutti, eu falei dois, né? São até três pensando no Negrutti. O Negrutti talvez pegue essa vaga na direita, porque o Arboleda machucou. Não tem hoje o Tolói pronto ainda. Não tendo o Tolói pronto, nem Arboleda, nem Ferrarese, são três baixas. E quando tivemos essas baixas, o Crespo colocou o Negrutti pra jogar e jogou muito bem. E depois o Crespo não utilizou mais. Agora o Crespo pode utilizar o Negrutti pra jogar com uma zaga de Alan Franco, Sabino e também o Negrutti. E aí ficaria muito top, não ficaria não? Outra coisa que acontece é que na esquerda, lateral esquerda, nós não temos hoje o Wendel, que machucou a perder de vista a contusão dele, e também o Enzo Dias, que assim, né, ele tava jogando, aí ele foi tirar um cochilo na rede, deitou na rede, quando ele levantou ele não jogava mais, teve que fazer cirurgia. Você fala, pera aí, cara, então perdeu também o Enzo Dias? É, patrão, perdeu também o Enzo Dias. Aí nós temos lá o menino Patrick Lanza, que não dá pra contar com o cara, né? Infelizmente, não tem condição de contar com o Patrick Lanza. Aí o Nicolas, ele aparece da base, tentando abraçar ali a grande oportunidade da vida dele. O São Paulo lançou vários e vários jogadores assim. Ele olhava pro banco de reserva, não via um, não via dois, não via três, não via quatro, vou usar o quinto. O quinto acabava indo pra Europa, seleção brasileira acabava sendo um baita jogador. E o plano de vida do Nicolas é esse aí, é ser um lateral esquerdo extraordinário. Então, Nicolas, venha jogar, tomara que o Crespo coloque e que o Crespo também descubra que ele pode ter ali um lateral esquerdo na base
que ele não vai ter que contar mais com o Patrick Lanza. Já pensou que delícia? Nem o São Paulo teria que comprar o Enzo Dias, apesar das metas batidas, não ter que comprar o Enzo Dias, porque o Nicolas tá virando. Ah, mas o Enzo Dias vem pra compor elenco e tal. Aí eu acho legal. Aí não precisa contar com o Wendel mais também, que não dá pra saber se vai jogar ou não. Tem contrato, vai ter que usar. Agora vai que também o Wendel quer viver outros ares, quer voltar pra Europa. Seria maravilhoso, acho que pra todas as partes, porque o Wendel não parece, não dá sinais de que vai jogar por aqui, né? E aí tem também o que tá acontecendo. O São Paulo tá estudando essa renovação contratual, se faz ou não, de Rigoni, Luiz Gustavo e também do Rodriguinho. De todos esses, nós temos aqui 3 gerações diferentes de idade. Luiz Gustavo mais velho, Rigoni na média ali e o Rodriguinho mais jovem. Nenhum dos 3 tem agradado muito. O Luiz Gustavo é o que mais agrada, apesar dele ter quase 39 anos. Então ele é um cara que agrada, mas a idade não agrada. Infelizmente, tá chegando a hora do São Paulo dispensar o Luiz Gustavo. Não dispensar, mas não renovar o contrato. Com o Rigoni, aí não vai renovar mesmo, acho que esse aí já era. E o que tá pegando muito é o Rodriguinho, que é um jogador da equipe de base do São Paulo, que o São Paulo se perde agora, perde igual o Igor Gomes, sabe? É uma mão na frente e outra atrás, você sai sem nada. Não sai com nada. E aí você segura o Rodriguinho por anos e anos. Nem sei quando que ele chegou no São Paulo na equipe de base. Você lança o cara, passa 5 anos com ele no time principal sem conseguir se firmar, aí do nada você não tem como. O Crespo foi um dos caras que mais tentou, inclusive, com o Rodriguinho, e o cara simplesmente não se firma, ele simplesmente não entrega, ele não consegue. Então ficou difícil defender a renovação do Rodriguinho. Acho, inclusive, que o São Paulo não deve renovar, a menos que o Rodriguinho aceite ganhar muito pouco, um contrato muito longo, com uma multa muito alta, sabe? É um processo assim. Na equipe de base ainda que pode jogar no time do São Paulo para o próximo jogo é o centroavante Paulinho, tá? O Paulinho está à frente ali na escala de preferência. O São Paulo não conta ainda com a volta de Caleri, Rian, André Silva e nem tampouco de Neno. Então o centroavante faltou. Aí você fala, tá, Jubão, mas o Crespo tem usado ali Tapia, tem usado Rigoni. Tem usado Luciano, só que hoje o que está acontecendo? Ele não tem centroavante no banco, além dos desfalques das contusões de Caleri, Rian, André, Silva, né, e o Dineno, ele tem também o Tapia, que vai para a seleção do país dele, foi e não vai voltar, vai chegar no dia do jogo. Então nem o Tapia talvez consiga jogar. É aí que aparece o Paulinho como surpresa para tentar dar certo nesse time do São Paulo. Então tomara que o Paulinho, artilheiro, goleador, consiga fazer história aqui. Vamos lá. Eu tava lendo uma matéria no Bola VIP do Alexander Vieira, jornalista, e ele falou sobre o interesse do São Paulo no Christian Medina e que o São Paulo tentou o Christian Medina no passado, não deu certo pelo valor exorbitante dele e agora ele está jogando lá no time, quer ver? Eu vou até abrir aqui. O Christian Medina hoje ele joga no time do Estudiantes de La Plata, que é um time lá da Argentina. E o Medina, ele tem um valor de mercado de 8 milhões de euros. Ele é primeiro volante, segundo volante, faz até um biquinho ali pela ala, vendo aqui as referências dele no Transfer Market. É um jogador de 1,76 m, como o volante tá na média da altura, e ele tem 23 anos. Esse Gustavo Medina, ele era um jogador do Boca Juniors, nasceu no Boca, o Boca é o clube formador dele, e ele do Boca ele sai e acaba indo pro Estudiantes de La Plata por 12 milhões de dólares. De euros. Aí você fala, peraí, os caras pagaram 12 milhões de euros e vão dispensar? É a matéria do Alexander Vieira. O time do Estudiantes, ele não está contando mais com o Gustavo Medina. O Gustavo Medina não tem agradado e o valor dele foi muito alto. E ele vai ser de novo oferecido para o São Paulo pelos seus empresários. Então os empresários dele pegam e oferecem ele para o São Paulo. O São Paulo, na dele, vai falar, vem cá, você quer 12 milhões de euros? Não tenho, que é o que você pagou pro Boca. Você quer 8 milhões de euros? Não tenho. Quer 5 milhões de euros? Não vou pagar. Então o São Paulo não quer pagar nada. Então eu acho que o empréstimo aqui seria muito mais cabível, encaixadinho na realidade do São Paulo, até porque, convenhamos, o Christian Medina pode ser o próximo Seedorf, pode ser o próximo Davids, pode ser o próximo, sei lá, Casemiro. Não vai virar no São Paulo.
Hoje o São Paulo tem primeiro volante e tem o Marcos Antônio de segundo volante. Então, se o Christian Medina chega no São Paulo para ser o novo Marcos Antônio, vindo numa oportunidade de graça e tal, eu acho top, excelente demais. Mas olhando para a realidade do São Paulo, a realidade de reconstrução financeira, uma vez que o investidor não fechou ainda. E quando fechar, tem que tirar as dívidas, né? Aí nós temos hoje Marcos Antônio e Alisson e Bobadilha, que é tudo segundo volante. De primeiro volante tem o Pablo Maia, tem também o Luiz Gustavo e tem também o Luan pro ano que vem, fora Negruti, Hugo, que são os caras da base que já estão subindo pro time principal, já até subiram já. Esses caras aí vão fazer o São Paulo ter volante sem ter que gastar. Christian Medina seria top, mas tem que ser uma oportunidade muito boa pro São Paulo apenas e não pros caras que tem por aí do De La Plata. É ou não é? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. É bem jogo rápido, William. Claro que você teve aquela passagem pelo Metalist, mas uma curiosidade que é minha e seguramente vai ser do público também. Se durante a sua carreira você teve outras oportunidades de Europa, chegou a recusar alguma coisa, e se você pode contar pra gente muito rapidamente uma negociação sua no Brasil que quase foi pra frente, mas foi frustrada e você não reforçou esse clube. Olha, frustrada, cara, ficou muito próximo, assim, quando eu tô para sair do Cruzeiro, né, em 2016, tinha um interesse muito grande na época do São Paulo. Claro que toda essa conversa, toda essa tratativa, né, se passava pelos meus empresários, e depois acaba que o Alexandre Matos já me conhecia desde a época do Cruzeiro, ele que tinha me trago do Metalist pro Cruzeiro, e então era para as coisas ter fluído pro São Paulo, e ele me liga, né, dizendo que era para eu ficar quietinho, né, que ele tinha algo para mim lá no Palmeiras, e acabou que entrei de férias, tranquilo, e as coisas se encaminharam. E acabou que eu fui para o Palmeiras, onde que, né, vivi coisas maravilhosas, né? A gente conseguiu deixar o nosso nome na história do clube, onde que eu passei 5 anos e foi muito especial, né? Não falo como uma questão frustrada, porque tudo que eu vivi no Palmeiras eu não poderia falar isso aí, né? Então eu tive a oportunidade, sim, de estar indo para o São Paulo, que é um grande clube, aonde que na minha infância eu torcia para o São Paulo e acabou que eu joguei no Corinthians, né, no Palmeiras e no Santos, e graças a Deus conseguimos deixar a nossa história nesses clubes grandes, mas não tenha dúvida também que o São Paulo é um clube que, aonde na minha infância, né, isso eu falo quando muito novo ainda, né, acaba que depois a gente cresce e acaba se tornando profissional, e a gente se identifica muito com aquele ambiente que nós estamos, com o clube, né, e sempre com muito respeito, né? Então, algo que ficou bem próximo aí foi a minha ida para o São Paulo no final de 2016 para 2017. Inaceitável. Para mim, eu não entendo, não compreendo como é que o São Paulo pode vender qualquer real a menos que o Palmeiras. Bom, acabou de tentar vender e não conseguiu. Não, vender menos que o Corinthians e o Flamengo, o Palmeiras e o São Paulo vão a vida inteira passar isso. Agora, clubes desse tamanho, eu não consigo entender. Lembrando que o último número que se tem do Flamengo é de setembro, 3 trimestres, foi o balancete 1,5 a receita, faltam 3 meses ainda para contabilizar. O Flamengo acho que vai dar 1,7, 1,8, talvez beirando aqui o 2 bi. Vai ser a maior arrecadação da história, a maior receita da história. Claro que o presidente disse aí a grana impressionante do Mundial de Clubes, né? Então, acho que esse é um ponto para você, Vessone, porque você vinha falando, isso não é um negócio que estava no radar nem no orçamento. Esse é um negócio que foi definido no final do ano passado. Formato, quantos clubes estão, não sei o quê, e para convencer todo mundo a jogar, a FIFA abriu o cofrão e trouxe todo mundo ali, provocando um desequilíbrio. Todos os times brasileiros que participaram desse... Não é que todos estão bem, né? Mas Flamengo e Palmeiras já estavam. Não é que o dinheiro do Copa do Mundo de clubes mude o patamar de clube algum, tanto que Boca e River estão com seus problemas, participaram também, ganharam cota cheia, mas é uma coisa a mais
para quem já estava bem. Tanto naquela tela que a gente mostra... Tanto que ele fala que compensou uma questão que ele... Né? A gente mostrou aquela tela das maiores premiações, tá os 4, o Fluminense está lá também. Exatamente. O Botafogo, os 4 estão lá, lembra? Porque fez muito impacto, né? 200, 250 milhões a mais, é uma TV, uma cota de TV a mais, até mais, né? A cota de TV 180, é como uma TV e alguma coisa a mais, só para você disputar um campeonato, é muito dinheiro. Então, mas vamos pensar em como que diminui a distância. Esquece. Como que diminui a distância? O meu ponto é que os times que estão lá não vão sair de lá. O Palmeiras vai passar, beleza. O vai ganhar menos. Eles não vão sair de lá, mas quem está embaixo, como é que faz para chegar lá? Ele falou para não igualar, ele não tá falando para igualar. Não, ele só tá falando para diminuir a distância. Para diminuir a distância. Que aí você tem jogo. Eu sei, como faz? Se o São Paulo fatura 1 bi e o Palmeiras e o Flamengo 1,3, não dá um jogo? 1,7. Mas vou te dar um 1,7 é 1 bi. Quando você exemplo. chega num bi, você vai chegar num patamar, num lugar tal, de organização, de time de futebol, de camisa, de torcida, que vai jogar São Paulo. É óbvio, cara. Você vai jogar São Paulo e Flamengo hoje, como foi? Como foi o jogo no Maracanã, na Vila Belmiro? 2-2. Sem estádio, zoado, sem time, trocentos jogadores no Brasil. Sim, mas tem algumas questões que mudam essa equação. E acho que isso tá exemplificando, não vai ficar se estendendo muito para virar um problema de economia. Mas tem uma questão que para mim é prática. O Flamengo acabou de vender a manga da camisa dele, ou vendeu outro dia lá, por 15 milhões. O Palmeiras por 11. O São Paulo estava se esfolando aqui para fazer por 3. Por quê? Porque o São Paulo não chega em lugar nenhum, nunca. Então, mas não é só isso. Enquanto isso, o Palmeiras e o Flamengo estão no Mundial, o Palmeiras e o Flamengo estão na final da Libertadores, o Flamengo estão... A gente passou 15 edições do G4 falando de Palmeiras e Flamengo. Os outros times viram nota de rodapé, então, mas é assim. Não é. Quanto mais os outros clubes vão ganhar, o Palmeiras e o Flamengo vão ganhar e vão continuar ganhando, mais os outros vão virar nota de rodapé. Mas daí tem uma contradição no seu discurso de equacionar contas no caso do São Paulo e para a vida louca no caso do Corinthians. Não, eu acho que a vida louca não, mas peraí, eu acho que a tentativa do São Paulo acho que é legítima. Eu só acho que é muito difícil que aconteça. Então, demora. Difícil não é fácil mesmo. Difícil você agora sabe, não é fácil. Assina Vicente Mateus. Vicente Mateus. Então, mas veja só. O São Paulo vai vender por 2 milhões, não é porque ele não está disputando o título do Campeonato Brasileiro. É porque ele usa mal aquilo que ele tem. Essa que é a diferença. Não é mais ou menos, essa que é a diferença. Usar mal aquilo que ele tem. Patrimônio, estádio, torcida, sócio-torcedor. Cara, a palavra é competência, não é tamanho. Porque eu entendo o tamanho da Chape. A Chape não vai conseguir vender a manga por 2 milhões. O Inter e o Grêmio faturam 400, 450 no ano. Se eles tiverem toda a organização do mundo... Então, mas de novo a gente vai cair nessa discussão. Eles vão ter um limite. O Cruzeiro estava faturando 300 e pouco. Como que o Cruzeiro vai faturar perto do Flamengo com a torcida nacional? Não vai faturar. E não vai. Então, o que ele tem que fazer? A sua visão para Corinthians, para Vasco, para São Paulo, eu acho que ela pode ser... O Cruzeiro e o Atlético tem que fazer o quê? Aonde está? Da onde vem? Da base. Não tem a base melhor que a dos outros. É isso. Agora, só vai ter se for competente. Entendeu? Já teve, né? Claro. Então, assim, gente... O Cruzeiro perdeu, nesse último ano, o Vitor Roque e nos últimos anos o Estevão, porque não tinha estrutura, não tinha mais dinheiro, não tinha... Não, você viu o que aconteceu com o Cruzeiro, dois, cara. Papo de quanto? Uns 800 milhões? Se somar os dois... A gente não sabe o que... Bom, mas... Só 2. Então tá. Mas é o que, por exemplo, vive o São Paulo hoje. Por que o Flamengo, o Palmeiras vende os jogadores que nunca pisaram no campo por 50 milhões e o São Paulo por 5? Porque o São Paulo, chega alguém lá, passa em frente, quero comprar, vende. Sim, então, mas é o momento atual. Esse é o momento. Agora, para mim, tem a ver com competência. Competência e incompetência.